Primeiro, nós temos que falar das profissões atemporais, que vão continuar existindo independentemente da inteligência artificial e do avanço tecnológico. Que, obviamente, as áreas da saúde entram nessa categoria. A gente está falando de enfermagem, de nutrição, de psicologia e de medicina. E um adendo importante aqui é que essas profissões não necessariamente prometem o futuro financeiro com maior conforto material. E também não são áreas que serão 0% impactadas pela IA. Obviamente, tem pessoas que fazem sua terapia com IA, tem pessoas que fazem seus cardápios com IA, então não vão ao nutricionista, não se consultam com o nutricionista. Isso também, obviamente, vale para diagnóstico médico. E todas as profissões que estão sofrendo um impacto, mesmo que mínimo, pela IA, devem adotar uma postura extremamente defensiva, né? Porque você passou a vida inteira estudando aquilo, de repente, pessoas que poderiam ir até você se consultam com uma assinatura de US$ 20 e, obviamente, essa assinatura não acumulou o primor que você acumulou. A grande questão é que a IA tem mudado a forma que as pessoas interagem com diversas áreas, tá? Então, essas áreas, apesar de afetadas pela IA, não serão, de maneira alguma, extintas pela IA, porque elas ainda exigem, em boa parte, um toque humano. E é interessante observar, dentre essas 4 últimas profissões, que o enfermeiro talvez seja o profissional, dentre esses exemplos, com o maior crescimento de demanda. Uma pesquisa nos Estados Unidos projetou um crescimento de 45% na demanda por enfermeiros até 2031. E aí a gente tem um alinhamento de alguns fatores, né, mas 2 fatores principais, porque a população tem vivido mais, então tem precisado mais de cuidados, e também a IA não consegue fazer, até existirem robôs humanoides que fazem um trabalho de precisão absurda, não consegue fazer o trabalho do enfermeiro. Quando a gente olha para a medicina é muito mais complexo, porque são muitas áreas diferentes, especialidades diferentes dentro da medicina e cada uma vai ser afetada de um jeito diferente. No Brasil, a oferta e demanda na medicina é muito mais complexa, por razões que extrapolam muito o mundo da IA. Então, eu não vou me adentrar muito aqui, mas a grande verdade é que a área da saúde como um todo deve ser pouco afetada. Então, a gente está falando de profissões que provavelmente vão sofrer um impacto, mas não necessariamente ele vai ser negativo. Talvez a forma como nós fazemos certas coisas dentro dessas profissões sejam alteradas, mas nós não devemos ver a extinção delas de maneira alguma. E existem várias outras áreas que também são adjacentes à área da saúde, porque apesar de serem impactadas de alguma forma pela IA, continuarão sendo uma necessidade. E aí a gente está falando de indústria alimentícia ou gastronomia, as pessoas vão continuar indo nos restaurantes, as pessoas vão continuar consumindo alimentos. A indústria do turismo também deve ser pouquíssimo afetada pela inteligência artificial de maneira negativa. E é muito importante a gente falar também dos trabalhos físicos e manuais. E aí a gente está falando de pessoas que sabem, por exemplo, fazer manutenção de maquinário de indústria, mas também a gente está falando do cara que instala o ar-condicionado. A gente está falando de quem mexe com tubulação e a gente está falando de quem trabalha com construção. É aquele tipo de trabalho que alguém precisa ir fisicamente até o lugar e fazer a instalação de algo, a reparação de algo. E por razões óbvias, esse tipo de trabalho deve ser pouquíssimo afetado